Bom dia. Vamos a Números, capítulo 20. Versículos de 1 a 13. Lembrando que estamos já no final da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, já nos inícios da chegada na Terra Prometida. Como vimos na pregação passada. Então, versículos de 1 em diante, Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, mais uma vez algo não muito agradável de se ler, ao mesmo tempo em que vemos lições espetaculares do teu comportamento, da tua atitude diante da desobediência, da tua santidade, lições essas que vêm mesmo no bojo de histórias assim que causam tristeza. Mas estamos aqui para aprender nesta terra, testemunhar de Cristo e aprender de Ti, para testemunhar de uma maneira cada vez mais perfeita. Talvez Moisés achasse que sabia de tudo, e vimos o resultado aqui. Nos ensina, Senhor Deus, com esta história, que Teu Espírito Santo nos edifique. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá no início da jornada pelo deserto, quase 40 anos antes, em Êxodo 17, não precisa ninguém ir para lá, eu preguei sobre este texto, porque eu já expus Êxodo quase todo,
E nós vimos que Deus deu por pura misericórdia água ao povo. Também reclamaram que não tinha água, mesma coisa, e então Deus mandou Moisés ferir a rocha. Uma vez bater na rocha, Moisés bateu, saiu água da rocha. E agora, quase 40 anos depois, perto de estar na Terra Prometida, com muitas lições aprendidas, de todo jeito, com a outra geração, a grande maioria já tinha morrido, aliás, todos os homens de 20 anos para cima, e certamente as próprias mulheres, muitos tinham morrido, e como se morre de todo jeito também, mas especialmente os homens de 20 anos para cima. Eu digo todos praticamente, porque já estavam entrando, né, na Terra Prometida, e não ia entrar nenhum, além de Josué e Caleb. Então acontece um incidente parecido, e nós vemos a fórmula se repetir. Embora aqui o foco não é a teimosia do povo, não é a insistência do povo em reclamar, murmúrio e tudo mais, que poderíamos falar disso também, mas não é o foco, e já falamos tanto, iríamos quase que repetir. Mas agora o grande Moisés é quem falha, o líder máximo deles lá. Em que ele errou? De maneira bem objetiva. A Bíblia nos indica 3 pontos em que Moisés errou. Não é tão simples assim como a gente pensa, não. O próprio Deus explica no versículo 12 que nós vamos apelar para 3 livros da Bíblia. Cada motivo, são 3 que nós vamos ver, cada um é num livro diferente. Nesse próprio, aqui em Números, né, no versículo 12, Deus diz: visto que não crestes em mim. A interpretação deste não crer pode ser ou ligada com desobediência, quase como sinônimo de não obedeceu o que Deus mandou, mostrando que não levou Deus a sério, uma coisa assim. Ou pode ser mesmo o que parece ser à primeira vista. Falhou a fé de Moisés aqui, por algum motivo ele achou que falar com a rocha não ia resolver. Da primeira vez ele teve que bater na rocha, Deus mandou, com a vara. Então, não sabemos o que passou na mente dele, porque ver maravilhas, poucos seres humanos no mundo viram, na história da humanidade até hoje, viram tanta coisa quanto Moisés, coisas sobrenaturais, né? E eu vou tomar como essa hipótese mais imediata mesmo. Não creu, não acreditou, não levou a sério, mas no sentido de achar que dessa vez não ia dar certo, não. E que, não sei exatamente em que aspecto, será desconfiando do poder de Deus para fazer aquela rocha sair água só falando, não sei. O que eu sei é o seguinte: Deus disse, isso eu sei, nós, né? Você não creu em mim. Então Moisés, de uma forma ou de outra, falhou. E aqui já está uma lição muito grande para cada um no examinar-se de si próprio. Não precisa abrir, mas está lá em 1 Coríntios 10 e 12, Paulo dizendo: aquele que está em pé, veja, não caia. Eu falei certo? Não. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Esse pensa não quer dizer que está todo mundo errado. E todo mundo que pensa estar em pé não está, não quer dizer isso. Mas quer dizer o seguinte: se você julga, se você se examinou e acha que está em pé, é isso. Mesmo não tendo uma coisa, não tendo sido uma situação impensada em que você cismou que estava em pé porque você acha que é o tal, então é claro que tem que estar em pé e tal, mas não estava em pé coisa nenhuma, todo mundo estava vendo. Não.
se você pensa, se você julga, se você se examinou e concluiu que está em pé, mesmo corretamente, cuidado. Só isso. O fato de você ter se examinado corretamente e você estar, de fato, em pé, muito bem espiritualmente, isso não elimina a possibilidade de você cair. É isso. Então, cuidado com o pensamento tipo, eu estou em pé, já me examinei, então eu estou seguro. Você não está seguro quanto ao cometimento de algum pecado e alguma desobediência a Deus. Você está seguro com relação à vida eterna, se você é crente em Jesus Cristo. Aí sim. Mas você não está absolutamente seguro e que não vai cometer um pecado horrível antes de sair dessa porta. Nenhum de nós está seguro. Então, cuidado com o orgulho espiritual, qualquer um. A fé, de fato, nos foi dada de uma vez por todas, como a Bíblia nos ensina, mas a fé varia, ela é regulável. Poderia falar alguma coisa sobre isso, mas não vou. Apenas isso. Você pode estar com a fé hoje mais forte do que teve há um mês, e mais do que estará daqui a 3 semanas, não sei. Esteja atento. É um assunto interessante, é Deus quem dá fé, é Deus quem mantém a fé, mas tem muito a ver com a atitude do crente. Isso, como em muitas coisas na vida cristã, é Deus operando juntamente com o homem, Deus sempre com a prioridade, é óbvio, mas sempre levando em consideração a atitude humana e as ações humanas, não só as atitudes. Então, primeiro, não creio em Deus, de uma maneira ou de outra, como já expliquei. Segundo, prevaricou. O que é isto? Vamos a Deuteronômio 32, é o segundo livro, que nós vamos recorrer. Então, em Deuteronômio 32, versículo 48, o próprio Deus falando a Moisés agora, já na despedida de Moisés deste mundo, já ia morrer, e certamente antes de entrar na terra prometida, como foi o grande castigo dele. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe este monte de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vá e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel, aos filhos de Israel eu dou em possessão. Deus falando. E morrerás no monte, ao qual terás subido e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Ó e se recolheu ao seu povo. Arão estava morto já, Miriam estava morta, os 3 irmãos não entraram na terra prometida, nenhum dos 3. Porque prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cais, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Primeiro, o que é prevaricar, que é um termo jurídico, inclusive, hoje utilizado, mas nós, no dia a dia, nós usamos pouco. Mas no hebraico mesmo significa transgredir, que aliás é no português, faltar com obrigação, e pode dar a ideia de agir traiçoeiramente também. Talvez não seja o caso aqui, mas a ideia de que ele faltou com obrigação, transgrediu. De 2 maneiras eu entendo que Moisés transgrediu. Primeiro, a desobediência pura e simples. Você notou que Deus mandou ele falar a alguém? A quem foi que Deus mandou ele falar? Você notou? Ao povo, não foi? Não. A rocha. Fala a rocha. Eu falar com uma pedra, senhor, o senhor pensa que eu já devia estar internado? Falar com uma pedra, com um monte de gente atrás de mim, reclamando, murmurando, se rebelando contra ti, e eu vou ficar de frente para aquela rocha, vou falar para a rocha, vou falar para o povo, eles é que precisam ouvir, e como precisam. Pois é, então Moisés prevaricou, ele errou, ele transgrediu, ele desobedeceu, ele falou ao povo e não à rocha.
Ainda poderia comentar que ele falou de uma maneira muito dura ao povo. E será que ele exagerou ali? Mas não vou entrar nesse detalhe. Talvez fosse até necessário mesmo. E o texto não comenta, então não vou falar. Primeiro, falou então ao povo, não à rocha. E segundo, o que é mais óbvio, chama mais atenção ainda, que ele bateu na rocha 2 vezes, em vez de apenas falar. Era para ter batido 0 na rocha. Ele bateu 2 vezes. Segunda forma dele prevaricar, ou errar, ou transgredir, esta é a única repetida, tanto em Números quanto em Deuteronômio, que é um pouco misteriosa, inclusive, a expressão, mas marcou a Deus, magoou a Deus de uma maneira impressionante. O que foi? Não me santificaste. 2 vezes Deus diz isso, ele diz lá em Números e repete, diz na hora de dar o castigo de Moisés e na hora de cumprir o castigo e matar Moisés, ele repete, não me santificaste. O que significa isso? Não é muito claro. A ideia que se tem aqui é que ele não falou em Deus, não glorificou a Deus, não honrou a Deus. Agora, mas todo mundo sabia que ele tinha que falar a rocha, não bater? Provavelmente não. Arão sabia, pelo menos, não sei se tinha mais alguém ali por perto, ou se ele já tinha dito para alguém, eu não sei. E não é importante nós sabermos, porque o que importa é que Deus não se sentiu respeitado, glorificado. Eu vou falar esta rocha da maneira que Deus mandou eu falar, e vocês vão ver que eu vou ter água. O problema é que se dissesse isso, já estava falando com o povo, né? Mas, de alguma forma, ele atalhou do jeito dele, passou por cima do que Deus mandou, ele não respeitou a Deus, não santificou a Deus, não honrou a Deus. Isso parece que é o que mais feriu a Deus, pelo menos de imediato. Provavelmente tem algo por trás, como vamos ver daqui a pouco, o peso desse castigo dele. Como líder espiritual, Moisés tinha a condição de exaltar ou rebaixar o nome de Deus. Como, aliás, em princípio, todo líder espiritual deve ter esse cuidado. Se chegar na frente de um púlpito e começar a dizer coisa errada de Deus, e falar coisa errada do caráter de Deus, da lei de Deus, da pessoa de Deus, agora está num púlpito, é um pastor diante de 100 pessoas, de 200, de 1000, ou se for uma plateia digital, talvez milhares, ter esse poder, essa capacidade, essa condição, melhor dizendo, prerrogativa de falar bem ou mal, errado ou certo, de honrar ou desonrar a Deus. E desonrar a Deus não é só dizer coisas duras contra ele, blasfemar. Não. Quando um pregador explica mal, de maneira errada ou distorcida, uma reação de Deus numa passagem ou coisa assim, ele está desonrando a Deus. Quando ele ensina uma coisa errada, qualquer que seja isso, ele está desonrando a Deus. Então, é algo que todo líder devia tremer na base. Professor, pastor, pregador, devia tremer na base, quando se dispor a falar de Deus, porque falar de geografia é uma coisa, falar de matemática, de medicina, de física, pode errar à vontade, mas falar de Deus, tenha muito cuidado. Líderes. E agora eu vou dizer, eu vou generalizar, não precisa nem ser um líder, quando um crente está numa roda de pessoas não crentes, e é conhecido como um crente em Jesus Cristo, convertido há algum tempo.
e todo mundo sabe que ele conhece as Escrituras, ele não chama nem Escritura, né? A Bíblia, conhece a Bíblia, e vive em culto, e não sei o quê, e papai. Então, a pessoa ali, aquele crente, quando ele fala de Deus, a tendência é as pessoas ouvirem mais, não que vão obedecer, que vão se subordinar àquilo, não, mas pesa. Quando um advogado vai falar de lei, pesa. Pode estar dizendo um grande tolice, mas pesa. É um advogado. Um médico fala tudo errado da saúde do outro, mas pesa, ele é médico. Então, quando um crente, conhecido como crente, vai falar de Bíblia, de Deus, de Jesus Cristo, pesa. Pois tome muito cuidado. Trate de santificar a Deus nas suas palavras, nas coisas que você vai dizer e no seu comportamento. Pode magoar muito a Deus ele achar assim, não gostei. Você não me santificou naquele grupo ali de 2 pessoas, de 20, de 100, você não me santificou, não se comportou como eu gostaria. Terceiro, lá em Salmo 106 e 33, eu não vou ler, não precisa. Basta dizer que lá está escrito que Moisés falou irrefletidamente. Está lá, Salmo 106 e 33, depois você pode olhar na pregação, no texto. Parece que Moisés teve raiva. Explodiu. Está lá escrito. Mas por isso. Bom, eu estou dando 3 motivos, né? Eu não. A Bíblia dá 3 motivos. O castigo foi não entrar na terra prometida. Eu não posso imaginar. Não posso. Um castigo maior para Moisés. Não dá. Ainda mais depois de estudar anos a história de Moisés, a história do Êxodo, a história de tudo que aconteceu, o que esse homem enfrentou. Não dá. No começo era... Depois eu me acostumei, né? Mas no começo, logo que eu comecei a estudar a Bíblia e conhecer as Escrituras e tal, eu passava por aqui e dizia, ei, Senhor, não está desproporcional, não. A ideia que dá é isso. É que está desproporcional. É como um pai que chega para o filho, porque o filho fez alguma coisa, 1 mês sem fazer alguma coisa. O pior é que a maioria nem cumpre, né? Porque é um castigo. Tem um dia assim, o ano logo. Isso em 2 de janeiro. Ou seja, é tão pesado o castigo que nem cumpre. E alguns querem cumprir, mas é de mau gosto. Às vezes você vê claramente que um pai ou uma mãe dá um castigo assim, de mau gosto, porque é pesado demais, é exagerado. Aí você olha para Deus, não existe em ti nada de mau gosto. Não existe em ti nada de exagerado no sentido de um erro, de avaliação, de coisa assim. Ou de exagerado porque foi tomado no calor de uma emoção tua que tu não te controlaste. Não existe com Deus. O que existe é assim, Senhor, eu pensei que te entendia melhor. Aí está certo. Parece que tu és muito mais santo do que eu pensava, mais puro, mais exigente, mais sensível. Está valendo. Pode pensar assim. Como eu devo ser míope para as coisas espirituais? Se tem um falho aqui nessa relação, eu e tu, sou eu. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que tão duro? Que foi duro, foi. Duríssimo. Por que tanto? Eu não vou precisar responder em detalhes, porque eu já fiz isso quando preguei em Êxodo 17. Comentamos isto. Eu vou só tocar no ponto, porque não posso também ficar calado, mas não vou desenvolver. Por que tão duro?
Moisés não tinha um crédito enorme com Deus, ele não era fiel e obediente o tempo todo. Não havia intercedido perante o povo, pelo povo várias vezes. Deus não é Deus perdoador, tudo isso fica na mente da gente. A resposta é que a rocha era um tipo de Cristo. 1 Coríntios 10:4, não vou ler, depois vocês vejam lá e estudem isso aí. Jesus disse que quem cresce nele, do seu interior, iria correr rios de água viva. Muito provavelmente Jesus se lembrou desta passagem, estava aplicando para ele próprio. A rocha no deserto representava Cristo, conforme acabei de dizer de Paulo. E antes de poder enviar o Espírito Santo, Jesus teve de ser morto. Ele foi ferido na cruz, mas só uma vez. E na segunda vez, bastava falar, Deus falar e enviar o Espírito dele para os crentes. Por trás disso está o sacrifício único de Jesus Cristo. Hebreus fala muito na unicidade desse sacrifício. Opa, não faça nada que esteja como que repetindo o sacrifício de Cristo. Não façam isto. Não façam nada que pareça isto. É algo absolutamente sagrado diante de Deus. O sacrifício único de Jesus Cristo. Para o crente ser alimentado pelo Espírito Santo, basta pedir. Quando um pecador se arrepende e se entrega a Jesus Cristo, aquele pecador está como que matando Jesus Cristo corretamente. No sentido de dizer, eu aceito aquela morte como para mim, e eu morro com ele. Nesse sentido, Deus admite. Aquele pecador, pela fé, se identifica com Jesus morto. E depois ressuscita com Jesus Cristo. Pronto, encerrou. Não quer dizer que Jesus morreu uma segunda vez, e nem morre cada vez que alguém se converte. É óbvio que não. Mas para o coração daquela pessoa, a realidade da morte de Cristo se tornou a realidade dela própria pessoa. É muito forte. E pronto. Nunca mais pense nisto. Morte de Cristo não tem mais nada a ver com você. Teve no dia da sua conversão. Claro, no dia da própria morte lá, obviamente. Mas para você, no seu coração, naquele dia, Deus aceita esse tipo de atitude do coração do pecador. Eu morro com Cristo. E naquele momento a morte de Cristo está sendo útil para a vida daquela pessoa. O Espírito Santo vem habitar, aquela pessoa é ressuscitada imediatamente, torna-se uma nova criatura e nova vida. Pronto. Como Jesus Cristo, depois de ressuscitar, nunca mais falou em morte, nem vai falar, é impossível que ele venha a morrer. Então, fica assim mais fácil compreender o que aconteceu com Moisés. Ele estava tocando em algo muito delicado e de muitíssimo grande alcance. Nós podemos afirmar que foi este o motivo que estava na mente de Deus quando ele proibiu Moisés fazer isso? Não. Isso é sugestão. A afirmação que nós podemos fazer são as três que a Bíblia diz que já falei. Não creu, prevaricou e falou refletidamente. Pronto, está na Bíblia. Agora, a explicação de por que tão duro é uma sugestão razoável. E, dentro dessa sugestão, é certo que ele estava mexendo com um tipo de Cristo, que era a rocha, é certo, que Paulo diz lá. Agora, uma pergunta que eu concordo que seria muito interessante alguém fazer. Mas espera aí, Moisés tinha plena consciência de que tanta coisa estava envolvida nisso? Claro que não. Então, a primeira tendência nossa é dizer, então ele não tinha culpa.
Nós gostamos disso, né? Ele sabia, não, então ele não tem culpa. Podendo livrar da culpa, é ligeiro. A pessoa na rapidez com que você tenta se tirar das culpas, é rápido, mais rápido que a luz, velocidade da luz. É bem rápido, né? Então você é mais rápido para se tirar de uma situação de culpa. Eu não. Então, não vamos tirar Moisés assim tão fácil da culpa, não. Especialmente porque Deus o considerou culpado, nós que vamos tirar. Então, se ele não sabia nada disso, pergunte-se, e precisava saber? Uma vez que Deus mandou ele falar a rocha e não bater? Deus precisa explicar os motivos das ordens dele para alguém? Ó Moisés, você vai só falar, entendeu? Porque há 38 anos você já bateu uma vez. E a rocha é tipo de Cristo. E aquela batida na rocha significou que eu feri o meu filho uma vez. E o matei. E o ressuscitei. Acabou-se, viu, Moisés? Lá está esta rocha, ela é tipo de Cristo, como a outra era, essa também é. Não pense em botar a unha nesta rocha, Moisés, porque Jesus foi ferido uma vez e você já feriu a rocha que simbolizava Cristo uma vez. Não ouse tocar nesta rocha. Entendeu, Moisés? Por isso que estou mandando você apenas falar. Quer que eu repita, Moisés? Deus é Deus, gente. Moisés, fale para a rocha. Ponto. Não fale não. Você. Eu. Vamos fazer não. O que Deus mandou. Porque eu não entendi bem, acho que não faz muito sentido. Está um pouco exagerado isso. E eu quero terminar assim. Muito cuidado em prevaricar, ou seja, errar, ou seja, desobedecer, fazer uma transgressão, porque de alguma forma você não está entendendo bem, ou feriu a sua lógica. Muito cuidado com a sua lógica ao analisar os mandamentos de Deus. Olha, no sentido de obedecer. Você pode usar a sua lógica à vontade, enquanto estuda a Bíblia, enquanto você gosta de teologia, se você aprofunda na teologia, pode usar a sua lógica. Você não é um peixe, fica só assim, coitadinho, no aquário, né? Você não é peixe, você tem lógica, tem inteligência. Use à vontade. Gosta de grego? Estude grego, hebraico, tudo. Não tem problema, não. Apenas respeite os limites da sua lógica, da sua inteligência e nunca, jamais pense em contradizer a Deus, ou desobedecer a Deus, ou desonrar a Deus por causa da beleza da sua lógica. Ao fazer isso, você está deixando de santificar a Deus. A minha lógica é melhor do que a tua. Senhor, a minha solução de bater 2 vezes na rocha e falar para o povo em vez da rocha é muito melhor do que a tua. Moisés não disse isso, talvez nem pensou nisso, não sei, de uma maneira racional, mas o que está por trás é isto. Meu irmãozinho, se Deus mandou, minha irmãzinha, faça. Deus mandou, faça. Pode não ter lógica nenhuma para você, mas santifique a Deus, obedeça a Deus, honre a Deus, glorifique a Deus, fazendo da maneira como Ele quer. Claro que você vai aprender a maneira que Ele quer, que não é um assunto muito fácil, algumas vezes, que é outra questão. No caso de Moisés, foi muito simples, muito simples. Fale a rocha. Não podia ter uma orientação mais simples, mais direta, mais clara. E Moisés achou de desobedecer essa instrução tão simples e tão clara. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor Deus, a te santificar, te obedecendo, honrando os teus preceitos, honrando a tua pessoa, tendo cuidado no que vamos falar de ti, das tuas coisas. É muito sério se propor a falar de um Deus desse. Obrigado pela tua disciplina para com Moisés. Dói no coração que somos humanos e a gente sabe como deve ter doído nele, mas o próprio Jesus Cristo, teu filho, é humano também e sabe como doeu nele, Moisés, como homem Jesus Cristo sabe também. Mas era necessário. Era necessário. E obrigado por cada disciplina sobre nós. Dói, mas elas são necessárias. Nos ajuda a te santificar até nas disciplinas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.